Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial, ele que é diretor científico do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estou falando do professor Dr. Leonardo Faverani. Meu amigo, mais uma vez uma honra poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Em nome do Colégio Brasileiro, a gente só tem a agradecer pela participação, né, aqui com a gente e agora poder falar dos 10 anos da revista do colégio, a gente poder disseminar, né, os trabalhos que vêm acontecendo pelo colégio, para a gente é muito importante e muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, o prazer é meu, mais uma vez, estar aqui com você e a gente divulgar algo que é muito importante, né? A gente tem a publicação nas mídias sociais, que às vezes as pessoas acham que isso é a maior relevância para a gente tomar conduta clínica, mas óbvio que nós temos publicações em revistas e o Colégio Brasileiro tem uma revista e nós estamos comemorando 10 anos neste ano. A gente tem uma pauta aqui que a gente preparou para poder falar um pouquinho sobre os 10 anos da revista do colégio, mas eu tenho algumas curiosidades também com relação a essa questão científica, publicações, como que é feito isso, enfim. E nós vamos falar também sobre o Cobrar, que estamos às vésperas, né, Tá chegando. desse, vamos dizer, o maior evento da especialidade do colégio também, é o Cobrac, professor? O Cobrac, ele é o maior evento da América Latina, da área de cirurgia bucomaxilofacial, isso é indiscutível. Então, é um evento que já está próximo aí de acontecer, de 3 a 6 de setembro, com as inscrições aí acontecendo o tempo todo, e cada vez mais nós temos aí a vontade de receber mais pessoas conosco, cirurgiões, graduandos, residentes, está à disposição. Professor, a gente vai falar da revista dos 10 anos, inclusive a gente tem aqui um exemplar, né? O professor trouxe para a gente aqui, que é feita pela editora Dental Press, né? Sim. Eu queria que você falasse da comemoração dos 10 anos da revista, mas é importante a gente ressaltar também que nós anunciamos esse episódio juntamente com o professor doutor Jonatas Ribeiro, né? Ele que é editor, ele é diretor da revista, né? Infelizmente não pôde estar presente devido ao imprevisto, mas estamos aqui com o professor para poder falar. E eu queria que você falasse um pouquinho da revista para a gente entender como que ela funciona, como que o cirurgião, o profissional tem acesso a ela, para a gente entrar aí falando um pouquinho sobre o conteúdo dela. Bom, legal. O editor-chefe é isso mesmo, o doutor Jonathan Ribeiro, infelizmente teve um imprevisto, a editora associada é a Renata Pitelli, então ele é do Rio de Janeiro, a Renata é do Espírito Santo, de Vitória. E essa revista, né, é uma revista que já há 10 anos nós temos, né, a revista do Colégio Brasileiro, é uma revista brasileira que publica em português e em inglês, e é bastante importante, né, desde o aluno de graduação, que isso é algo que a gente sempre discute bastante, começando lá nos primeiros passos do aluno de graduação, no nosso caso de odontologia, mas qualquer que seja a área da saúde ou outras áreas, para que tenhamos, né, uma evidência que nós falamos o maior, no topo da evidência científica, que é eu vou tomar uma conduta clínica, qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor, qual o melhor medicamento, a gente vai ler nos artigos científicos. Então essa é a proposta da revista, é colocar para o cirurgião desde o início aí na graduação que ele possa ler os melhores trabalhos. E essa é a proposta de uma revista que está indexada, né? Nós temos algumas indexações brasileiras, latinas, e cada vez mais essa é a proposta de ter mais indexações. É como buscar somente, não só no Google, mas qualquer pessoa do mundo consiga encontrar os artigos para ler em português e em inglês, né? O sócio do Colégio Brasileiro, ele consegue não só visualizar o artigo, mas ele consegue fazer o download em português e em inglês, e está disponível no site do colégio, como também no site específico linkado à Dental Press, que é a editora. Nós que a agência Agape, na verdade, né? A gente tem a nossa agência de comunicação e marketing e nós também fizemos durante muitos anos uma revista, mas era uma revista social e a gente percebeu que a mídia impressa ela foi diferente desse segmento, né? Quando você fala sobre casos científicos que vocês publicam, né? Publicações científicas, o aluno, obviamente, ele está buscando
conhecimento, então ele vai ler. A literatura é muito importante para esse profissional. Mas no nosso caso, por exemplo, que era uma revista social, a gente percebeu que o digital começou cada vez tomar forma, tomou espaço, e a gente, vamos dizer assim, a gente meio que parou. E o mercado, no modo geral, com papel, deu uma diminuída. O que vocês fizeram para poder não cair nessa questão do papel, do físico, que hoje os alunos tudo digital. Existe a revista digital também, professor? Tem, não, essa revista ela é impressa e é enviada para os membros, mas a proposta maior é você ter a aquisição digital, porque fica disponível, né? Se você é membro do Colégio Brasileiro, você consegue entrar pelo seu login e você faz o download em português e em inglês, então é muito fácil. E se ele não for membro, ele consegue buscar nessas bases de dados. Então, essa proposta dos 10 anos, inclusive, é nesses próximos meses e a gente lutar arduamente para que seja indexado em mais bases de dados, que é, vamos dizer assim, o Google da ciência. Tem o Google acadêmico, que os artigos já estão sendo colocados no Google acadêmico, o Google Scholar, então qualquer pessoa no mundo consegue buscar esses artigos, mas também outras bases, como acho que o próximo passo, uma base muito importante internacional, que é a base Scopus. Então, uma pessoa da Arábia, da Ásia, dos Estados Unidos consegue buscar os artigos e nem sempre vai conseguir fazer o download, mas ele consegue ler o artigo, que isso é importante. Então, se você tem uma dúvida, né, você está falando de um aluno, ele precisa estudar um assunto para a prova dele. Ou o aluno está na residência e vai ter que operar um caso complexo de trauma. E ele olha nos livros e ficou com uma dúvida. A proposta de uma revista é, inclusive, isso. É trazer para o profissional, para o especialista, para aquele que está se formando, no caso da cirurgia bucomaxilo, ele consiga entender qual é o passo a passo da técnica, qual que é o melhor momento para fazer tomada de decisão A ou B. É numa revista que nós vamos ter isso, numa revista científica. Então, não é só os casos, na verdade, né? O maior, vamos dizer assim, a maior evidência que nós temos da ciência é quando a gente reúne casos clínicos num estudo complexo, que a gente chama de clinical trial. Mas, se você ter desde o estudo biomecânico de uma prótese de ATM, de uma placa que vai ser modificado, a gente tem estudos básicos, mecânicos, que vão nos ajudar na clínica. E é numa revista que nós vemos isso. Normalmente, quando a publicação está em uma revista, parece que o artigo ele toma uma outra proporção, né? Quando ele está numa revista científica, é diferente, né? Do que você encontrar, de repente, um conteúdo na internet, uma fonte. A revista, ela te garante isso, né? O conteúdo na internet, muitas vezes, ele é disseminado de uma forma sem uma sistematização. Então, numa revista, é como o aluno que ele está terminando um curso técnico ou curso mesmo de graduação, especialização, residência, que ele tem o trabalho de conclusão do curso. Esse trabalho de conclusão de curso ele é feito nos moldes que é publicado na revista. Então, qualquer pessoa que fizer um curso superior ou um curso técnico-científico, ele tem que passar por essa experiência de organizar um trabalho, buscar na literatura, são nesses artigos, como que a ideia que ele teve, o objetivo, se encaixa naquela pergunta para ele desenvolver o que ele trabalhou. Então, o artigo é isso, é você sistematizar e vai estar organizado num texto que vai ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão, com métodos sendo feitos aí da forma mais categorizada. Na internet, muitas vezes, é algo que, mesmo que é muito importante, está na hierarquia da evidência, a opinião do especialista. Mas a opinião do especialista está baseada em quê? Em quantos casos que foram operados, acompanhados de forma categórica. Aí está a revista para isso. Então, se eu, professor da residência, como por exemplo, o professor Jonatas, lá no Rio de Janeiro, a professora Renata, lá no Espírito Santo, olha, eu estou na universidade ou estou no hospital. Eu quero saber se a técnica que houve uma modificação, a minimamente invasiva, a ortognática minimamente invasiva. Será que, quando a gente fala lá no longo prazo, 5 anos, se eu faço um movimento maior ou menor, existe estabilidade? Ele vai pegar os pacientes, não vai escolher qual paciente ele vai fazer a técnica A ou a técnica B, e sim vai ela que a gente chama de aleatorização, randomização,
E aí vai ser feito um estudo categórico, muito criterioso, e aí vai conseguir falar, olha, em 2 anos, 5 anos, para esse movimento, para essa técnica, a gente tem mais ou menos estabilidade. Vamos encontrar isso nos artigos. Essa é a proposta de uma revista científica. Essa revista do colégio é uma revista internacional, professor? Porque ela tem um nome em inglês Ela aqui, tem tem, alguns artigos ela em tem o inglês nome em também. inglês, mas ela é uma revista brasileira com essa proposta de indexação em bases que possam ser lidas em qualquer lugar do mundo. Por isso que também é publicado em inglês. Tem a versão em português e é traduzido para o inglês para que as pessoas consigam ler não só no português. Então, é uma brasileira com proposta de indexar em bases de dados internacionais. Como que o cirurgião, ou o professor, o pesquisador, quais são os caminhos para ele ter uma publicação em uma revista como essa, né? Ele tem lá dados, fez pesquisa. Como que é avaliado isso para chegar e publicar numa revista como essa? Bom, primeiro, não só a revista do colégio, mas qualquer revista. No nosso caso do colégio, depois a gente vai dispor os links que qualquer autor pode entrar e, primeiro, ele vai ler as normas de publicação. Então, existem as normas para você escrever como se fosse um TCC, que tem, no caso da revista do colégio, as normas de publicação. Vai ter a introdução, vai ter que ter um resumo, né? Depende do tipo de artigo. Olha, eu vou fazer um relato de caso clínico, é um relato de caso que tem algo diferente na técnica, na escolha, que merece, né, a publicação numa revista científica, ou é uma publicação por meio de uma pesquisa. Fiz uma pesquisa clínica, fiz uma pesquisa básica em animais, in vitro, né, em laboratório, mas está relacionado com a área da cirurgia. Então, ele vai colocar nas normas, vai seguir aquelas normas, que é como se fosse fazer um TCC, não, basicamente isso, mas ele vai ter que seguir a literatura, né? Então, ele vai fazer primeiro uma busca, vai organizar, como se fosse fazendo o trabalho lá de conclusão de curso, para encaixar a introdução, metodologia, o relato de caso, discussão e conclusão. Mas para isso, depois que ele enviou, colocou tudo na norma, anexou lá no site, fez um cadastro e anexou no site o artigo, as figuras, ele vai passar por uma avaliação que a gente chama de avaliação de pares. Então, são revisores da revista, que o Colégio Brasileiro vai convidar, obviamente, cirurgiões do Brasil, e se mesmo online, qualquer um que quiser ler, vai ter lá nas primeiras páginas da revista, tem quem são os editores associados, quem são os revisores das diferentes áreas, porque aí nós vamos ter publicações na área de traumatologia, reconstrução em implantes, ortognática, patologia, ATM, cirurgia bucal. Então, vai ser enviado para esses revisores e eles vão fazer a correção. A correção no sentido de sugestões. Olha, precisa melhorar isso, precisa fazer essa correção, essa figura precisa ser melhorada, e aí os autores têm um tempo de revisão até a publicação. Eu estou dando uma olhada aqui na revista, muito bem editada. A gente que trabalhou muito tempo com revista, né? A gente vê as fontes, enfim. Ela é uma revista informativa mesmo, Sim. né? O conteúdo dela é para estudo. Você vê que ela não tem o layout, ela é bem direta, né? A proposta é ter uma diagramação bastante bem trabalhada aí pela equipe da Dental Press. Já teve algum caso seu aqui Já, publicado na já. revista? Não está nesse, mas Não sim. está nessa? Sim, mas a gente qual que foi a sua publicação? Você tem Eu acho que a gente já tem algumas publicações, porque já faz alguns anos, né? Que Sim. são 10 anos e faz um tempo que a gente está na caminhada, né? Então, Sim. só como professor, eu estou com 8 anos, mas da cirurgia já passou de 15 anos. Então, desde quando eu era residente, que eu estava finalizando, a gente já começou a escrever artigos pensando E é um perfil, na professor, publicação. do cirurgião, porque tem o que, no sentido de aquele que gosta de pesquisa, que gosta de publicação, e tem um cirurgião que só busca pôr a mão na massa, operar. O perfil, você gosta de pesquisar, de trazer... Eu acho que nada está errado e nada está tudo certo. Os dois lados, Os dois né? lados, mas eu só acredito que nós precisamos, enquanto nós temos cirurgiões de grande competência técnica, que se ficar somente nas salas fechadas do centro cirúrgico, ou no ambulatório, no consultório dele, a ciência perde. No nosso caso, por exemplo, a nossa revista perde de profissionais que são criteriosos, que são bons cirurgiões, que são boas mãos aí para operar esses pacientes, e a gente ter boas pesquisas, até que a gente fala pesquisas clínicas, que
que faltam na área de cirurgia não é só no Brasil, é em nível mundial. A gente tem uma necessidade cada vez mais de ter consensos, que a gente fala, consensos clínicos, é certeza na tomada de uma decisão para uma técnica, para um medicamento, para a tomada de uma decisão numa etapa cirúrgica. É necessário. Então, escrever, colocar no papel, essa é a verdade, é uma questão que realmente às vezes é complicado. Sentar para escrever, por isso que é importante se tivermos alunos junto conosco, né, cirurgiões em formação, né, no nosso caso, pós-graduandos no nível de mestrado e doutorado, porque daí é a proposta, é se tornar professor, mas se tornar também pesquisador. Mas eu acho que não tem uma diferença. Um aluno de graduação, por exemplo, eu tenho alunos de graduação que escrevem artigos científicos. E isso é uma visão muito clara do país de primeiro mundo. Isso a gente tem que colocar em xeque. Um país que às vezes você tem o contato, que o aluno de graduação ele está começando ali na disciplina, ou ele quer fazer um treinamento maior na área, por exemplo, na nossa área de cirurgia, é falado sobre seminários e vamos discutir artigos, vamos discutir ciência. E aí, quando você já vê que o aluno ele tem esse desempenho, ele já escreve um artigo, que seja um artigo de revisão de literatura simples, que é, olha, será que essa técnica é a melhor para o tratamento das doenças da articulação? Vou falar do tratamento clínico das DTMs ou o tratamento cirúrgico. Esse é o momento que o aluno vai ler artigo em revistas. Então, eu não vejo muito essa necessidade. Olha, eu sou pesquisador, professor de faculdade, eu tenho que escrever. Eu sou cirurgião de centro cirúrgico, de consultório, só vou pôr a mão na massa. Isso é uma escolha. Mas a proposta do colégio é essa, é incentivar esse cirurgião de centro cirúrgico que tem um serviço, que tem uma equipe que possa investir também na escrita de artigos. Esse material impresso, hoje os alunos estão cada vez mais buscando o digital, né? O impresso ainda são poucos, vamos dizer assim, são os raízes, né? Porque na sua época de formação, eu acho que o papel ainda era o caminho que você tinha para poder desbravar o conhecimento. Sim. Ainda você acredita que esse caminho dentro da especialidade ele é muito usado ainda, ou você percebe que, como você tem os alunos de graduação, se os alunos hoje é tudo digital, não procura mais o papel, aquela coisa de estudar, de livros, como que você enxerga essa questão do digital e do papel na questão de pesquisa, para os alunos buscar informação, conteúdo? Não tem como voltar atrás. Eu acho que o digital é o caminho. Eu mesmo sou um dos favoráveis de ter a procura digital, até porque muito papel fica guardando. E eu sou da época, como você falou, para eu escrever o meu trabalho de conclusão de curso da residência, eu tinha pastas e pastas dos artigos, né? Xerox dos livros. Hoje não mais, né? Eu acho que a gente consegue digitalmente ter as informações. Uma das propostas, então, de indexar no Google Acadêmico, né, ter os artigos no Google Acadêmico e em outras bases de dados internacionais, é inclusive facilitar para que as pessoas consigam em qualquer lugar ler o artigo. Ele não precisa fazer, muitas vezes, o download. Se ele for membro do colégio, ele vai conseguir fazer o download. Mas ler o artigo é o mais importante. Ele consegue abrir a página do computador, do celular, do iPad, e ele consegue ler, que é o mais importante, acessar a informação. Não tem como retornar essa questão. Eu gosto do papel, eu acho que é algo bastante diferente, mas hoje você consegue, inclusive, num tablet, por exemplo, no iPad, você usa como se fosse a mesma coisa, um caderno, né? Você anota, então, para mim, não faz mais essa diferença. Como que funciona na revista, professor, a questão dos conteúdos que serão publicados na revista? A revista ela é trimestral, semestral? Como que é a revista? A revista ela tem uma organização que muitas vezes fica bimestral, trimestral, só que, claro, depende muito da demanda. Conteúdo. Então, é o conteúdo. A proposta, quando nós estamos falando de 2024, nos 10 anos, na comemoração dos 10 anos da revista, nós temos, inclusive agora, já está disponível no site da revista, no site do colégio, da Dental Press, a edição de julho,
que nessa edição comemorativa, nessas edições comemorativas, nós vamos ter julho, o tema ortognática principal, com algumas matérias de expertises para falar sobre ortognática e artigos clínicos e de pesquisa relacionados à ortognática. Depois a temática em setembro, o tema é trauma, então a traumatologia. Depois em novembro, patologia e ATM. E finalizando esse ano, como uma edição comemorativa, dezembro, com o tema de cirurgia bucal e implantodontia. Então, os autores, não importa, é uma proposta a gente convidar os cirurgiões do Brasil, quem tem propostas e parcerias internacionais, que mandem os seus trabalhos nessas temáticas para que nós façamos essas edições especiais, para que a gente comemore e a revista só cresça. 10 anos, a gente falar que o digital veio mesmo desses 10 anos para cá, crescendo cada vez mais, e o colégio inserindo uma revista, né, nesse modelo ainda, e crescendo, isso é motivo de comemoração, né? Porque hoje cada vez mais o papel está ficando em extinção, apesar de você ter o digital, mas a gente sabe que o investimento é muito alto, mas isso só fortalece a especialidade e é investimento nos futuros colegas da especialidade, né, professor? Com certeza. Muitas vezes nós temos artigos de relatos de caso mesmo, que você tem uma dúvida e aí você está estudando sobre o assunto e aí você digita lá no Google acadêmico ou no Google mesmo, né, o questionamento: como tratar o cisto queratocisto, que uma hora é tumor, agora voltou a ser cisto, né, que tem uma característica benigna, mas como fazer o tratamento? É mais conservador ou mais radical? Você vai olhar, achou na revista, por exemplo, na revista do colégio. Aí o professor tal, o doutor tal, publicou uma série de casos. Olha, tratei e acompanhei 5 anos. E nas características que a gente fez, primeiro uma biópsia incisional, fez o diagnóstico da doença, né, da lesão, e aí fez uma descompressão, esperou ter uma diminuição do tamanho dessa lesão, porque ela descomprime, e depois fez a nucleação, e com 5 anos mostrou que o grau de recidiva, de retorno da lesão foi muito pequeno. Ele estudou por meio de um artigo com uma experiência de um profissional que fez uma forma categórica, sempre a mesma equipe fazendo as cirurgias e acompanhando. É por meio das revistas, da leitura de artigos que a gente vai conseguir ter melhor conduta para os nossos pacientes. E não aleatório, não do que é a minha opinião sem um firmamento, né, sem um fundamento. As revistas anteriores, elas têm uma temática por edição ou como essas, por exemplo, comemorativas que você falou dos temas? Não. Elas seguem esse caminho ou é somente essas especiais dos 10 anos que estão com os temas específicos? Nessa proposta dos 10 anos foi feito essas edições pensando nas diferentes áreas que a revista ela contempla. Mas, obviamente, que dependendo da demanda nessas áreas que a gente falou da cirurgia, os artigos são enviados e são publicados conforme as edições vão saindo, sem especificar, olha, vai ser só trauma nesse mês ou só ortognática. Essa foi a proposta mesmo dos 10 anos. Professor, a gente estava num evento semana passada e a gente estava conversando, tinha uma roda de cirurgiões, e a gente estava falando sobre a estética dentro da especialidade, né? Cada vez mais as cirurgias cosméticas da face têm tomado espaço, né? Inclusive dentro da especialidade a gente percebe que há cirurgiões que não entram na área da ROF, né? Porque entende que o seu caminho é outro, enfim. A revista tem publicado temas ou tem trazido assuntos relacionados à estética, relacionado principalmente porque parece que dentro da especialidade a harmonização facial ainda parece que tem um pouco de preconceito, né? Há alguns cirurgiões que eu não faço, isso não é para mim, deixa para o pessoal da ROF. Como que vocês têm enxergado esse tema dentro da revista e se tem abordado esses assuntos também? Não, a revista ela aceita dentro da temática, inclusive, né, com mais ênfase a gente pensa no que o colégio tem seguido das diretrizes do CFO, né? Então tem inclusive, né, no COBRAC vai ter uma câmara técnica, reuniões inclusive com todos os CROs que foram convidados,
para que seja discutido, inclusive, isso, né? A formação do cirurgião para o que nós falamos de cirurgia cosmética da face. Porque a ROF ela já é uma especialidade, né? Então, ela é independente se ele é bucomaxilo ou não. Agora, a gente está falando dos procedimentos estéticos, né? Cirúrgicos, quando a gente fala envolvendo as áreas do complexo maxilofacial. Então, a revista ela vê com bons olhos, claro que sempre respeitando as diretrizes que são publicadas pelo CFO e que são áreas da nossa atuação. Então, quando a gente tem a dupla, se o cirurgião tem dupla formação, ele é médico, ele é cirurgião, nesse momento que a gente tem nas diretrizes, nós não vamos dar ênfase, por exemplo, no procedimento de frontoplastia, nos procedimentos de rinoplastia, ritidoplastia. Então, a gente vai ficar nas áreas que competem o bucomaxilofacial. Então, se ele tem dupla formação, ele vai fazer a publicação, vai fazer uma investigação, um relato de caso, tranquilo. Mas se ele for somente como nós, né, o cirurgião dentista bucomaxilofacial, ele vai só tomar um pouquinho de cuidado, aquilo que foge um pouquinho do que nós temos publicado até agora no CFO. Mas recebe sim. Tem alguns temas que ainda é muito polêmico, Sim, né? sim. Muito polêmico e aí, obviamente, a publicação ela tem que estar embasada, tem que estar muito bem. Por isso que vai ser feita uma avaliação por pares. Então, começa em verdade com o Dr. Jonathan e a Renata Pitella, que são os editores, recebendo os artigos, como qualquer revista no mundo. Vai receber os artigos e ele vai fazer uma primeira avaliação. Então, qual que é a demanda de artigos, qual que é a relevância daquele artigo para a revista, e ele vai fazer um filtro para mandar para os revisores associados. Então, se num momento desse haver alguma inconsistência nesse aspecto, já vai parar, vamos dizer assim, na própria edição, né, no editor da revista. Tem em alguns eventos que a gente participa, e alguns que nós organizamos também, quando os professores vão dar aula, a gente vê muito artigos publicados de fora, né? Dificilmente, assim, né, você vê artigos daqui, sim, mas a maior parte é de fora. E quando eles vão falar dos artigos de fora, parece que esses artigos têm mais relevância do que os artigos, né, do, sim, Brasil, vamos dizer assim. Sim. É uma impressão minha ou eles estão na frente, eles começaram antes? Como que é esse lance, essa confiabilidade? Eu já ouvi dizer assim, olha, se tiver na revista X, você tem que pesquisar. A revista X que é a revista mais relevante e tal. Como que você... Não, isso é bastante importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente não compreende. Mas por quê, né? Que tem revistas brasileiras, no nosso caso, tem a revista do colégio, mas tem as revistas, por exemplo, da própria comunidade maior, que é a Associação Americana e a Associação Internacional. Aí a OMS e a AOMS, que tem duas revistas, a IJOMS, que são revistas muito lidas pelo cirurgião e que a gente sabe que tem um nivelamento entre as revistas. Então, se você publicar numa revista brasileira, você publicar numa revista dessas internacionais ou outras, europeias, e outras que têm bastante nível, esse nível ele é categorizado pela quantidade de citações que o seu artigo tem. Então, se o Ismael fez um estudo comigo lá, a gente participou de um estudo, e nós publicamos numa revista, para o mundo, aqui nós temos uma outra categorização, que é da CAPES, que é da pós-graduação, que nós falamos em Qualis, mas no mundo, uma linguagem geral é quantas vezes esse artigo é citado. Então, se você falar que a revista, o seu artigo, ele tem 1.2, então ele tem 1.2, ele foi citado 1.2 vezes. Ah, ele tem um número que coloca o artigo... Então, tem o artigo e aí tem o impacto da revista. Então, a revista, ela vai, né, a revista brasileira, da odontologia, de maior impacto, que a gente chama de fator de impacto, é 6 e pouquinho. Então, ele é 6 vezes citado. Entendeu? Ele tem uma quantidade de citação pelo menos de 6 vezes. Então, isso é relevante. Mas a gente tem revista, se a gente pensar em revistas que às vezes até fora da nossa área, que ela chega a 50, a 100 de fator de impacto. As nossas revistas brasileiras, primeiro que a gente publica em português, tem a versão em inglês e está na luta por atingir um dia um fator de impacto. Então, se ele não for citado,
ele não é visto, vamos dizer assim, na literatura mundial. Então, quando você vê num congresso, olha, publicou na revista na JOMS, na iJOMS, na Craniomaxillofacial Surgery, são revistas que elas têm mais impacto. Então, qualquer pessoa que leu aquele artigo, ou escreveu um outro, ele citou em algum momento alguma dessas revistas, algum desses artigos. Então, essa não é uma luta, mas não só o internacional não, que publica nas próprias revistas deles. O brasileiro publica bastante. Né? A odontologia, independente se cirurgia ou não, a odontologia, ela sempre fica aí muito próximo do segundo, terceiro lugar de maior número de publicações no mundo. O Brasil hoje tem algum nome assim que a gente pode citar como referência de publicações em revistas internacionais? Vamos dizer assim, quem são os nossos destaques? Tem alguém que você consiga citar vários, brasileiro? Tem. Vários. Em geral, são professores de universidade, porque a pós-graduação, né, quando a gente fala de stricto sensu, não a residência ou especialização, que é lato sensu, mas a stricto sensu, que é mestrado, doutorado, ela exige, né, a proposta é você atingir a publicação. Então, se o aluno está fazendo mestrado, doutorado, a proposta é que ele termine publicando um trabalho, ou que seja publicável. Então, no Brasil, a gente tem diversos, a gente fala no nosso mundo cirúrgico, né? Vamos citar, por exemplo, o professor Belmiro, que é o próximo presidente do Colégio Brasileiro, que tem diversas publicações, o próprio professor Adriano Germano, que é o presidente atual, outros que são diretores do colégio, que têm essa vida na universidade, né? Eduardo Oxúlio Vieira, Valfrido. Então, se a gente falar das diferentes universidades que a gente tem no estado de São Paulo, no Nordeste, no Norte, por exemplo, o presidente do COBRAC atual, o Thiers, né? O José Thiers, é um professor de residência da Universidade Federal do Pará e faz diversas publicações. Então, a gente podia citar aqui vários. Estamos bem. De norte, sul, leste, oeste. Estamos bem nesse quesito. Sim. E realmente, a nossa proposta nós vamos continuar publicando internacional, mas a gente gostaria, né, e queremos que a nossa revista, uma revista brasileira, tenha esse impacto. Nós precisamos investir nela. Eu não conheço essas revistas que você citou, até porque eu estou há pouco tempo na especialidade, estou quase 10 anos na especialidade na área de comunicação. Mas sem conhecer essas revistas, eu sei que em alguns congressos a gente vê, né, várias aulas onde professores citam, né, e fazem menção, né, desses artigos nessas revistas. Mas, para mim, o que é do Brasil é o melhor. Então, a revista do colégio, para mim, ainda eu não conheço as demais, mas a melhor revista está aqui. Professor, eu queria que você, para a gente finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho também sobre o COBRAC, a gente tem bastante novidades. Eu recebi um cartaz aqui com os palestrantes internacionais, eu quero falar um pouco sobre isso também, mas eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você falasse desses 10 anos, né? Você falou dos temas que a revista está sendo preparada, como que o colégio vê esses 10 anos, né? Todo esse trabalho em parceria com a Dental Press, o que vocês propõem aí para os próximos anos, qual que é o objetivo com a revista, né? Quais caminhos, né, vocês buscam aí poder, de repente, melhorar em alguns pontos, como que vocês têm enxergado isso? Acho que 10 anos ensinou muita coisa para o Colégio Brasileiro de Cirurgia, ensinou muita coisa para a cirurgia bucomaxilo no nosso país, em todo o mundo. Já várias modificações nós tivemos de técnicas, de introdução de mais aspectos da especialidade, discussões que não tinham e agora se tornaram uma realidade. Eu acho que o mais importante é a gente pensar que crescer é sempre uma meta. E para a gente obter isso, a gente precisa convidar as pessoas para participar. O Colégio Brasileiro tem essa proposta de investir nessa revista, mais ainda, ela com disponibilidade digital, e fazer com que nós, da cirurgia, das áreas afins que publicam, que possam fazer os seus artigos, enviar para nós, né, na revista, nos links que a gente tem, né, para que a gente tenha tempo hábil de fazer essa edição comemorativa. E obviamente que o próximo passo é esse mesmo que a gente acabou de conversar, é que
seja difundido, né, para outros locais, que alcance maiores indexações, que consiga pessoas até de outros países publicar junto conosco e a gente tenha maior visibilidade e melhor conduta cirúrgica, que essa é a proposta maior. Professor Dr. Jonatas Ribeiro, né? Jonathan Ribeiro, que não pôde estar participando com a gente desse podcast, que é o editor-chefe da revista. Vamos estar junto no Cobrac e eu vou entrevistar ele lá, viu? Vou falar dos 10 anos da revista com ele lá. Vai ser um prazer. Que pena que ele não pôde estar com a gente aqui. Mas, encerrando esse tema da revista, laranja, eu gostei dessa cor. Todas as edições, ela tem essa... É uma marca? É uma marca do colégio. Se você vê o símbolo do Colégio Brasileiro, Sim, ele tem, tem o laranja esse aqui, laranja né? aí, que é uma cor característica do Colégio Brasileiro e sempre foi essa marca, e a revista não deixou de ser também. Se você pegar, inclusive, os congressos, né, com ênfase no Cobrac, ele tem também essa cor laranja predominante aí. Agora vamos falar um pouquinho do Cobrac. Ficou alguma informação que você gostaria de falar sobre a revista, que nós não comentamos, que você acha que é importante estar frisando para a gente poder entrar no tema do Cobrac, professor? Não, só finalizando, todo mundo, não importa se é um graduando que tem aí um trabalho de monitoria com o seu professor de cirurgia, ou especializando, residente, mestrando, doutorando, os professores de universidades, chefes de residência, queremos chamar todos, né, para que participem dessas edições comemorativas. Nos próximos, como a gente comentou, de julho já foi publicado, mas a gente pensando em setembro, novembro e dezembro, envie os seus artigos e estejam conosco para que a gente possa só crescer, né, que a especialidade cresça como um todo. Né? A gente fala em nome do colégio, porque a revista é ligada ao colégio, mas não importa qualquer que seja, membresia ou não, de qualquer sociedade, está portas abertas. Fechado. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre o Cobrac. Eu recebi um brochezinho, né? Sim. Lá no Copac, Eu Vou, né? Sim. O pessoal na época estava divulgando e está aqui, ó, Eu Vou, o cartaz do Cobrac 2024 lá no Belém do Pará. E esse cartaz aqui, ele está trazendo aqui os nomes dos palestrantes internacionais. E são bastante, né, professor, o número de palestrantes internacionais no Cobrac, que é uma característica do colégio trazer esses colegas das especialidades de fora, porque o Copac tem também internacional ou não? É só somente... Tem também, né? O Copac é só São Paulo, né? O Copac, cada ano nós temos, um ano é o brasileiro, outro ano são os regionais, não só o Copac, né? Daí vão ter 3 congressos regionais do colégio. Mas o Copac é que, na verdade, é só São Paulo. É o capítulo não 8. Vem palestrante brasileiro de outro estado. Tem um lance assim? Não é a proposta maior, né? Vamos dizer assim, se você tem o congresso regional, você dá ênfase para os palestrantes que são do seu capítulo, né? Que a gente divide as regiões do Brasil em capítulos. O Copac em São Paulo, o ENEC é o Norte e Nordeste e o Subrabuco. Então, em geral, é feita essa seleção e dá prioridade para os palestrantes mais regionais. Mas chamam-se alguns internacionais também. O Cobrac é maior porque ele é o maior congresso da América Latina. Né? Esse ano já teve o do Rio Grande do Sul. Como que é a agenda? Encontro, o ano passado foi o Copac, esse ano teve... Os 3 foi Os 3 foram ano passado? Sempre é assim. Um ano são os congressos regionais. E o outro ano? O outro ano o Cobrac, e aí com especialidade fica o Cobrac. Claro que os seus capítulos ele pode fazer um encontro, uma educação específica do capítulo, mas ela não é a proposta principal do ano, que é a ênfase ao Cobrac. O ano tá voando, cara. Eu tô achando que foi esse ano, foi ano todo ano passado, enquanto o Norte e Nordeste, o ENEC, Subrapuco e o finalizando novembro o Copac. Com o Copac, né? Verdade. E esse ano nós vamos estar lá no Cobrac. Professor, a gente tem aqui alguns nomes, cara, e é bastante aqui. Como que é a escolha desses nomes? Como você é diretor científico lá, obviamente você participa dessas escolhas. O tema do Cobrac esse ano, eu lembro que no ano passado se falou muito sobre cirurgia minimamente invasiva, né? O ano passado não, no último Cobrac, né? Em Florianópolis. Como que está a questão da temática esse ano para o Cobrac 2024? O Cobrac esse ano ele tem o
o logo dele, né, vamos dizer, o slogan dele é ciência e tecnologia. Então, trazer, né, nos diferentes simpósios, nos debates que vão ter, nos workshops, essa proposta de discutir ciência e tecnologia. Então, atrelar, né, a técnica cirúrgica com, né, o que mais a gente tem de novo na área do bucomaxilofacial do mundo. Então, os palestrantes internacionais, é óbvio que é trazer para o nosso país, né, no maior evento que a gente tem da América Latina, em diferentes regiões, cirurgiões renomados que trazem para nós, né, novidades nas técnicas, que trazem para nós algumas, como a gente conversou anteriormente sobre a revista, trazer o que é mais de evidência na ciência. Então, para tomada de decisão clínica, para a escolha de uma técnica, a escolha de um tratamento A ou B. Então, nós vamos ter quase 40 palestrantes internacionais de diferentes locais de todo o mundo. Aqui são mais no total de 150 palestrantes, né? Nacionais. Nacionais. É junto com os internacionais ou isso aqui é um geral Não, ou é separado? 150 Nacionais. palestrantes nacionais e mais quase 40 internacionais. Então, são palestras, né, como acontece nos congressos internacionais. A maior parte são palestras de 20 minutos. Então, é algo que é muito interativo. O congressista vai ter que fazer o agendamento ali para não se perder, porque é bastante tema, bastante simpósios específicos e que vai trazer assim, discussões bastante interessantes. Ô Jorge, nós vamos ter que caminhar bem lá dentro do Cobrac para a gente conseguir cobrir pelo menos, se a gente conseguir entrevistar 10%, 10% não, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. São 200 palestrantes mais ou menos. Eu acho que com 50 a gente vai tentar. A gente vai tentar. Vai conseguir. Nós vamos correr aquele pavilhão lá, rapaz, para a gente conseguir pegar o máximo de conteúdo para a gente disseminar dentro do nosso canal. E, inclusive, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, BucoCast. Eu não vou dizer que é o maior canal da especialidade, porque assim a gente vem crescendo gradativamente, graças às parcerias e os apoios que a gente vem tendo dentro do nosso canal, mas a gente já está conseguindo aí impactar aí a nível nacional, até alguns colegas de fora que vêm acompanhando o nosso canal, e para a gente vai ser muito importante estarmos nesse evento e poder trazer um pouco mais, né, de conteúdo dentro do nosso canal. Eu queria que você falasse aqui de alguns nomes. Eu vejo aqui, por exemplo, o professor Dr. Nelson Leon, que eu tive a honra de entrevistá-lo, Alejandro Martinez, é isso mesmo, Isso. do México, enfim. E estou aqui já ansioso para saber aonde que eu vou, por onde eu vou começar dentro do Cobrac. Mas eu queria que você falasse de alguns nomes que eu acho que, obviamente, todos são importantes, mas tem provavelmente alguns destaques, onde os colegas provavelmente vai dizer assim, olha, esse eu não perco. Eu queria que você falasse um pouquinho desses nomes, professor. Como você mesmo falou, vários, né? Acho que todos esses daí são importantíssimos para a área, mas não tem como não destacar, né? Então, nós temos o Nelson Leon, que realmente é um cirurgião muito importante e as aulas dele são muito boas. E é da nossa região aqui, né? E é da nossa região, da nossa região. É muito próximo. Mas a gente vai ter que destacar dois aí. Vamos colocar dois aí de grande renome mundial, que é o professor Michael Miloro, né, de Chicago, que é um dos maiores cirurgiões. A gente tem os livros que a gente lê aí, toda a história da cirurgia. Grande parte dos cirurgiões estudam o livro dele. Eu entrevistei o William Arnett. É nesse nível do Arnett? É isso aí. Se a gente falar em William Arnett, no Timothy Turvey, se nós falarmos em Larry Wolford, nós temos aí, depois ele um pouquinho mais novo, mas já um professor de relevância aí mundial, que é o Michael Miloro, que tem uma das maiores residências do mundo, né? Uma residência que é sensacional da OIC. E vamos citar também o professor Alfaro, né, o Frederico Alfaro, que é um espanhol. É um espanhol que está vindo aí para nos prestigiar. Mas tem grandes nomes, Chad do Canadá, Daniel Pérez e tantos outros importantes nomes que vão abrilhantar aí o nosso evento com aulas espetaculares. Eu estava pensando essa semana, quando a gente estava confirmando a agenda aqui,
professor Dr. José Thierres, lá do Belém do Pará. Eu não sei se ele vai estar em São Paulo até a data do Cobrac, porque obviamente deve estar uma correria lá agora, nos finalmente. Mas fica aqui o nosso convite para fazer uma live, talvez, a gente bater um papo com o presidente do Cobrac, saber desses últimos momentos, né, o que está acontecendo lá, porque eu imagino que toda essa estrutura, né, toda essa dinâmica, né, deve estar acontecendo agora ou nos próximos dias, provavelmente isso já deve estar um esquenta muito grande para receber toda os semana, colegas né? lá. São várias reuniões e muito o que tem que discutir para que seja um evento, né? Se você vê o tamanho desse evento, a gente pensar na quantidade só de palestrantes, você imagina, né? Temos o presidente e o vice-presidente do colégio, está o tempo todo juntos, né? O Adriano Germano e o Fernando Lima, o José Thierres, né? O Thierres que é o presidente do Congresso, então está o tempo todo ativo, e uma comissão científica muito firme ali, né? Então a gente tem os três que estão trabalhando desde o começo, que é, né, o Eduardo Cardoso, a Renata Pitelli também, né? Ela trabalha na comissão científica, o Guilherme Misolo, então eles estão ativos aí, porque montar toda essa programação não é fácil e manter, né? Todos podem ter problemas, então o trabalho é árduo. Então eu vou passar o convite para eles para que possa Vai ser um combinar com prazer você. a gente poder bater um papo com o professor José Thierres. A gente falou com ele no Copac, inclusive ele foi que me deu o brochezinho, colocou né, a gente usou lá durante o período do Copac. Se a gente conseguir bater um papo com ele, poder falar aqui um pouquinho sobre esses últimos detalhes, o que está acontecendo lá, para a gente vai ser uma honra poder estar entrevistando. Professor, da última vez que nós conversamos aqui, falamos sobre o Maio Amarelo, né? Nós falamos sobre a questão da prevenção, do trauma. Eu ainda continuo com o meu convite em aberto para que a gente fale sobre a sua carreira, sobre a sua história dentro da especialidade. Quando você esteve aqui, recebemos diversas mensagens de elogios em entrevistá-lo. A gente quer conhecer o cirurgião e ele passar pelo nosso canal, né? Ele passa por aqui, aí a gente já começa a receber as mensagens. E foi, com certeza, assim, bastante mensagens assim de elogios, né, pela sua carreira na área científica, na área acadêmica, de pesquisa, né? Foi muito isso que a gente ouviu. Então, vamos reforçar aqui o nosso convite para que você volte para a gente falar um pouquinho sobre alguns temas. Você vem em nome do colégio as duas vezes, né? Mas eu gostaria de entrevistá-lo e a gente ter um pouquinho mais de liberdade para falar um pouquinho mais sobre a sua carreira. Será um prazer. E Só combinar que eu venho. gratidão mais uma vez a gente poder fazer esse podcast. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, sobre esse bate-papo, os 10 anos da revista do colégio. Para finalizar, eu queria que você falasse quem são as pessoas que podem ter acesso à revista, né? Somente da especialidade, não? Como encontrar a revista também? Bom, então, primeiro, qualquer um que tiver interesse em ler qualquer assunto relacionado à cirurgia bucomaxilo, com ênfase na revista do Colégio Brasileiro, nós vamos deixar, como eu já tinha dito, os links para que possa consultar. Qualquer pessoa de qualquer área consegue, pelo menos, visualizar os artigos. Então, ele é disponível online, na plataforma, seja no site do colégio, no Dental Press, que fica aberto. Se você não é membro, você não vai conseguir fazer o download, mas você vai conseguir ler os artigos. E a proposta é essa, né? A gente difundir conhecimento. Essa é a proposta, que nós tenhamos aí alunos, talvez publicações às vezes relacionadas à fisioterapia, por exemplo, a ortognática pós-operatória. Um fisioterapeuta leia o trabalho, publique conosco e a gente consiga aí difundir essa realidade cirúrgica que só tem melhorado na nossa área, e a proposta é que todo mundo consiga obter essas informações. Eu queria que você fizesse o convite para todos que estão participando com a gente pelo canal da BucoCast para estar com a gente no Cobrac 2024, que eu sei que você vai estar também. E essa câmera aqui, ó, essa câmera aqui é a sua, eu queria que você deixasse o convite aí, nós vamos deixar, inclusive, também na descrição do vídeo, o link, o endereço do Cobrac, você ainda que não fez sua inscrição, e finalizando com o convite do professor.
Então, a todos os amigos, graduandos em odontologia, residentes, especializandos, mestres, doutores, cirurgiões bucomaxilos ou quem queira, né, acompanhar os seus amigos para conhecer um pouquinho mais da cirurgia, convidamos a todos a entrar no nosso link do Cobrac, que está à disposição para as inscrições. Estão abertas as inscrições, não de trabalhos científicos, porque a gente já encerrou e vai ser um sucesso total, quase que 1000 trabalhos enviados, mas para, obviamente, participar de todo o evento. Esperamos vocês de 3 a 6 de setembro em Belém do Pará. Professor, uma honra falar contigo. Estaremos juntos no Cobrac 2024. A Bucocast vai estar presente lá. Vamos nos falar lá também. Vai ser um prazer poder fazer esse bate-papo contigo lá, a gente poder pegar uma palhinha de cada professor, de cada membro, né, da diretoria do colégio, poder falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo lá no Belém do Pará, e nós vamos estar presente também. As descrições desse episódio nós vamos deixar aqui no link também do episódio, para qualquer informação a gente vai deixar também do professor Dr. Leonardo Faverani, e agradecer, né, pela presença, o nosso colega amigo, o professor Dr. Jonathan, né, Ribeiro, que não pôde estar presente, mas muito feliz em poder recebê-los aqui novamente. O prazer é meu, que vocês tenham aí um ótimo dia e nos encontramos em breve, com certeza. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, Instagram também, vai lá e acompanhe os cortes que nós disseminamos lá no nosso Instagram. E muitíssimo obrigado pela participação de todos e até o próximo episódio.